O teste é aquela menina lá no fundo e o casal lá, tá me ouvindo? Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Né? Língua portuguesa interessante, né? Dá duas oportunidades, os bem-vindos e as bem-vindas. Meu nome é João e eu, primeiro, antes de começar, depois da prece da Liz, eu queria agradecer, né? O convite da casa do Grande Lar de Maria, e a oportunidade é a segunda vez que a gente está aqui. E eu escolhi um tema, deixa eu ver aqui, porque senão o microfone vai ficar na frente do tema. Né? E esse tema, na verdade, é para falar de Tomé, mas muito mais falar do testemunho de Tomé. Quem sabe alguma coisa do Tomé, levanta o dedo assim, ó, para mim, ó, já leu alguma coisa? São Tomé. São Thomas, nos países ingleses, né? E depois eu vou falar dos nomes dele. Ele é um dos escolhidos por Jesus e boa parte dessa conversa que nós vamos ter hoje aqui saiu desse livro. Quem conhece Boa Nova, levanta a mão. Olha que você está perdendo, hein? Quem não levantou. Pensa numa coisa maravilhosa, fora de série. Até porque é o espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido, né, Chico Xavier. Mas Humberto de Campos é um poeta da Academia Brasileira de Letras que, ao desencarnar, né, se torna um espírito e traz mensagens para Chico. Esse é um dos livros. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também é na psicografia do Chico e Humberto de Campos. Bom, eu utilizei o livro, na sua grande parte, para falar do Tomé. Muito bem. Todo mundo me ouvindo, né? Tá bom. Eu queria, antes de começar, falar de Jesus. Gastar alguns minutos para relembrar. Porque eu sei que todo mundo aqui sabe, mas não custa relembrar quem é Jesus. Eu tenho visto muita confusão, sabe? Não sei se você vê isso. Alguns tratam Jesus, gente que entende, hein? Entende de teologia, diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus? Não, não é. Jesus é o nosso irmão, né? O nosso irmão mais querido e mais evoluído. Jesus é um espírito puro, e eu vou falar depois em detalhe, mas eu vou com algumas coisas aqui. Ele foi um espírito que já passou por tudo aquilo que a gente vai precisar passar para poder evoluir. E a Liz falou agora há pouco aqui que nós estamos aqui hoje para evoluir. Nós estamos todos os dias. Nós estamos no planeta, esse planetinha, essa bolinha azul, né, de provas e expiações para evoluir. E, bom, Jesus, na verdade, ele, assim, acho que o grande cargo de Jesus é o fato de ser governador do orbe, né? Jesus governa o orbe é o planeta, né? Governa esse planeta. E ele governa desde da fundação. Se você for buscar nas obras espíritas, você vai encontrar lá que a Terra tem aí mais ou menos 4,5 bilhões de anos do início da sua formação, que era uma bola de fogo, e Jesus deve ter aí, vamos aproximadamente, alguns dizem, em torno de 5 ponto alguma coisa, mas é mais de 5 bilhões de anos. Portanto, ele não chegou em espírito puro de graça, né? Ele foi evoluindo ao longo toda essa passagem dele, a vida que ele deve ter tido. E ele é um Cristo. Alguém sabe por que é Jesus Cristo? Não é o nome de nascimento. Jesus de Nazaré, né? Filho de José e da nossa querida Maria. Por que Cristo? Vamos, esse negócio de ficar olhando para mim assim com cara de quem está assistindo, não, participa aí, vamos lá. Cristo. Cristo é o nível evolutivo que conversa com Deus. Quando o espírito atinge o nível de Cristo, né, crístico,
Ele está conversando diretamente com o chefe. Imagina uma hierarquia de uma empresa, você tem lá o CEO, o presidente, Deus. E depois tem vários Cristos. E Jesus é um deles. Vários Cristos, João, sim. Cada galáxia, cada planeta, e até alguns planetas, são comandados e governados por Cristos. E Jesus é um desses Cristos. Lembrei do Roberto Carlos agora, hein, com esse microfone aqui. Puxa vida, você tem a sensação de ser Roberto Carlos? Bom, ele reencarna como homem, e interessante, ele reencarna exatamente parecido conosco, né? E vem para o planeta para fazer o quê? Para trazer o Evangelho, para trazer um manual de vida. Né? E ele, então, vem e tem toda uma missão em cima disso. Não foi simplesmente trazer o Evangelho. É trazer o Evangelho e ter um plano montado, tem todo um objetivo a ser atingido, que é fazer com que nós evoluamos e possamos seguir esse caminho do Evangelho, que não é nada fácil, né, irmão? Você falar em 5 bilhões de anos, olha o que nós temos que trabalhar. Não sei quantos anos você acha que você tem, mas, bom. E no caminho dele, isso que eu acho muito legal, está até escrito aqui. Jesus, com o poder que tinha e com a comunicação que ele tem com o grande criador do universo, Deus, Deus, escuta, você me arruma uma equipe de anjo aí, né? Daqueles de primeiro nível, que eu vou montar a Terra. Foi isso que ele fez? Não. Vou derrubar o microfone no meio do Roberto Carlos. Não. Olha que interessante. Aí já tem a primeira coisa. Jesus escolhe 12 homens, com todas as dificuldades, limitações, coisas positivas também, que todos nós temos no planeta. E ele escolhe os 12 apóstolos. Então, uma equipe de humanos, né? Não foi uma equipe de anjos, né? E Emmanuel diz o seguinte em uma das obras: gente como a gente, para nos identificar com eles. A gente olha para Tomé, olha para Paulo, olha para Pedro, olha para cá, um dos 12 a gente encontra coisas que nós temos, ou que a gente encontra em amigos que estão à nossa volta. Por isso que a gente fala que Tomé é aquele cara que duvida. Quem daqui duvida? Não precisa nem levantar a mão, né? Faz parte da história da fé. Então, são discípulos. Discípulos e apóstolos. E agora? Confundiram as bolas? Não? Vocês sabem a diferença entre discípulo e apóstolo? Então, vamos lá. Esse bate-papo aqui é um bate-papo, tá? É muito mais curioso para a gente pegar coisas novas. O discípulo, segundo a definição, tem uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, aquele que aprende com o seu mestre. Alguma ciência ou arte. Esse é o discípulo. Apóstolo vem do grego e significa enviado, mensageiro, embaixador, procurador. Notou o nível, não? Somos discípulos, mas podemos também nos tornar apóstolos, né? Eles começam como discípulos e depois se tornam apóstolos. Interessante? Bom, se não vale de nada, essa é nova, você leva para você. Eu também não sabia. Quando montei, falei, puxa, que interessante, vou até escrever e falar para o pessoal lá. Por que 12? 12 apóstolos. Isso aqui tem uma série de explicações. O primeiro simbolismo é que 12 são as 12 tribos de Israel. 12 patriarcas. Está escrito isso no Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. São 12 os patriarcas, né? Jesus escolhe conforme aquilo que ele queria, o desejo dele, até porque como espírito puro e conversando com Deus, acho que deve ter trocado uma ideia. Como é que eu faço, né? E aí, não foi por mérito, também não foi por capacidade intelectual, foi porque Jesus precisava
além de tudo, fazer essa coisa didática que ele fez ao longo de toda a colocação do Evangelho. Impressionante que cada passagem do Evangelho é uma aula, né? É uma aula, parece que foi preparada. Imagine você, não sei, mas a minha vida inteira, sou engenheiro, mas acabei virando. E tive que montar muitas aulas. Meu Deus, como dá trabalho, né? Para você traduzir aquilo em coisas simples para que as pessoas possam entender. Jesus faz isso ao longo de toda a história do Evangelho, sem ter escrito uma palavra no papel. Imagina o quanto ele influenciou pessoas a escrever, né, os evangelhos. Você sabe, né? As palavras que Jesus escreveu na areia, né? E o mar limpou. Pois é. Jesus escolhe seres humanos e é aquela história, para que a gente olhe e a gente se sentisse pertencente, né? De novo, gente, como disse Emmanuel. Impetuoso, Pedro. Irascível, se irrita com facilidade, Tiago e João. Mateus, de passado estranho, né? Era cobrador de imposto. Simão Zelote, Judas, o complicado. Pois é. Aliás, o nome, depois você vai entender, gozado. Judas não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. E Judas também foi escolhido, Jesus já sabia de tudo, tá? Se uma das capacidades dos Cristos é que ele olha para a gente e sabe o que está pensando. Isso é um Cristo, né? Bom, Jesus faz isso a todo momento, né? Tanto que as respostas você fala, como é que ele sabia disso? É porque ele estava lendo o que o cara estava pensando. Jesus já sabia então de tudo isso, já sabia dos problemas, dos defeitos, das limitações e das virtudes, né? E, na verdade, isso tudo é por causa dessa história do espírito puro, né? Quando você chegar a espírito puro, todos nós vamos chegar, não adianta refugar. Não, eu não quero. Mas o cara matou ali, não vai mal, vai passar o tempo dele, ele vai chegar. O tempo cada um de nós vai definir. Né? E aí tem a história do livre-arbítrio, que eu não vou entrar no mérito, mas é muito legal, né? Porque cada um escolhe o caminho que quiser, né? E Deus, nessa hora, não tem o poder de mexer. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Mas é outro assunto. Missão de Jesus. Missão dada pelo Criador. Jesus, você vai descer, vai ficar lá entre eles, e a tua missão é a boa nova. Eu vou te dar aqui o manual de vida, manual esse que você vai traduzir para os terráqueos, aí do planetinha, mas é idêntico ao que tem Saturno, Plutão. É a mesma linguagem, João? É a mesma linguagem, escrita, claro, para aqueles que vivem em outros, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Pois é. Muito bem. Tem uma obra do Leonardo da Vinci que ele senta todo mundo numa mesa. Obviamente, aquilo é uma obra de um gênio, mas não. Né? E diz que a Santa Ceia foi daquele jeito. Me parece muito bonitinha demais daquele jeito, um sentadinho, não. O pessoal não sentava em cadeira, sentava no chão, mas não importa. As posições são muito interessantes. E Tomé aparece, eu vou falar dele, né? Eu tenho uma meta de falar de cada um deles, de pesquisar e trazer essas coisas para as pessoas conhecerem. Porque são 12 seres humanos que servem de referência para a gente, né? Se tiver alguma dificuldade e não está entendendo direito o que Jesus é, pensa num apóstolo que com certeza tem algum parecido com aquilo que está acontecendo com você ou com aquilo que você está querendo fazer. Quem era Tomé? Judas Tomé, aos nomes, né? Judas Tomé lá para o lado da Índia, e, aliás, me parece que ele está, os restos mortais está lá no sul da Índia. Thomas, nos países de língua inglesa, St. Thomas é famosíssimo, né? Você vai aqui para as ilhas do Caribe, tem um lugar lá que chama-se St. Thomas, né? O país lá. E Dídimo, esses são os nomes que foram... Dídimo quer dizer gêmeo. Bom, aí é a história que está contando, né?
O verdadeiro nome é Judas, Judas Tomé. Assim ele é mencionado em vários trechos do Evangelho. Outra coisa que é do Tomé é que ele faz parte daqueles... Ele é um daqueles que tem um evangelho conhecido como gnóstico, né? Um evangelho que não foi escolhido entre os 4, mas alguns dizem que não é bem o evangelho, enfim, mas tem lá o evangelho de Tomé. Se você procurar hoje nós temos uma facilidade de você vai lá no Google, escreve evangelho de Tomé, vai aparecer o evangelho de Tomé, inclusive com a capa encontrada ali em Nag Hammadi, ali no alto do Egito, foi encontrado esses escritos e que foi dado, então, escrito por Tomé. Né? Uma das frases é: eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, ele escrevendo, disse que Dídimo Judas Tomé escreveu. Bom, isso é apenas uma curiosidade. Segundo Humberto de Campos, esse senhor aqui, autor desse livro, ele nasceu em Dalmanuta. Dalmanuta é um território de Magdala, numa terra e num território onde nasceu Maria de Magdala. Quem é Maria de Magdala? Maria Madalena. Ele é filho de pescadores, como a maioria, e assim como João Evangelista, que inclusive diz que era muito próximo. Dos 12, os 2 eram os mais próximos. Né? O João, o meu querido, né? Aquele que Jesus dizia ser até irmão dele. Bom, Tomé fica para nós, e eu vou entrar nesse tema, porque meu tempo também não é um monte, né? Porque eu falo para Alice que minhas palestras são palestras de 1 hora e pouco. Acaba virando quase que, por causa desse monte de informação, eu quebro a cara. Mas nós vamos no tempo e termino no tempo de vocês. Aquele que era descrente, Tomé, o apóstolo entre eles, que duvidou. O homem do ver para crer. Eu quero ver Jesus. Falou para Jesus isso, né? Meio agressivão, sabe? Não acreditava e dizia que não acreditava. Né? Mas nós temos um exemplo na nossa doutrina, né? Allan Kardec nunca acreditou em nada. Foi, até uma hora que a coisa começou a acontecer e aí tremeu na base. E Tomé vai bem na mesma direção. Né? Afirmou que só vendo ele acreditaria. Eu vou falar um pouco mais. Durante a ressurreição de Jesus, então, ele participa 8 dias depois. E alguns dizem que ele duvidou. Porque ele duvidou não, ele não estava na hora lá. É por isso que ele fala e é isso mesmo, né? Nós vamos ver em detalhes, então, essas pequenas histórias. A primeira história é do apóstolo descrente, que veio assim, ó. Os outros discípulos, então, lhe disseram: vimos o Senhor, Tomé. E ele responde, e ele lhes disse: bom, se eu não vir as suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar desses cravos, e a minha mão no furo do peito, ele fala, minha mão no seu lado, que é onde entrou a espada, né, de Longinos, não crerei. Isso está escrito em João 20 e 25. O cara duvidou, ué. Eu vou perguntar de novo, e a gente duvida? Nossa Senhora. Você está olhando para um que... Primeiro, eu sou engenheiro, né? E o que fizeram comigo na faculdade foi: não acredite em primeira vista, testa. E aí, como é que faz? E o Tomé, não sei se ele fez engenharia, não deve ter sido não, mas ele queria pôr o dedo no buraco da mão de Jesus e no buraco do peito, né, no corte do peito. E continua. 8 dias depois da ressurreição de Jesus, achavam-se os discípulos de novo dentro da casinha onde eles estavam reunidos. E Tomé entre eles. Jesus veio estando as portas fechadas. Como é que faz Jesus? Atravessou a parede, é isso mesmo. Não abriu a porta para entrar. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Se você quiser fechar os olhos agora e imaginar a imagem, deve ser interessantíssimo. Todo mundo conversando, de repente surge
Atravessa a parede, não tinha porta para entrar ali, estava fechado, né? Eles se mantinham enclausurados ali para evitar, porque o pessoal estava querendo pegar, criar caso e tal. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui, Tomé, e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. E responde Tomé. E esse eu estou arrepiado. Quando eu montei da primeira vez, eu chorava que nem criança, eu nunca entendi, eu chorava que nem criança. Esse cenário que eu estou falando para você imaginar, eu imaginava Jesus fazendo isso com ele. E ele fala assim: meu Senhor, meu Deus. O meu Deus aqui, que muita gente interpreta que ele está achando que Jesus era Deus, é o contrário. Meu Deus, meu Senhor. Ele ficou maravilhado, né? Que ele viu Jesus de novo, né? Ele sabia que Jesus tinha morrido, mas ele não tinha tido a oportunidade de vê-lo vivo. E Jesus lhe diz: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Olha o professor, ó. Ele sabia que estava cheio de Tomés. Mas também tinha um monte de gente que, sem ver, acreditou. Isso está em João 20, 26 e 27. Então, na verdade, nós estamos falando de um ser que, na verdade, é um instrumento didático. Tomé não foi colocado ali simplesmente porque duvidava. Ou porque, aparentemente, muita conversa, porque Tomé duvidava e errou. Não devia ter... Espera um pouquinho. Ele é um dos homens de um planeta onde se duvida, onde a fé é algo que nós estamos construindo. Parte da nossa evolução é evoluir nossa fé, não é? Muito bem. Então é importante, incontestável, na verdade, essa posição de instrumento didático do Cristo. Jesus colocou Tomé entre nós, né, lá, e aí vem todo o exemplo, exatamente para que a gente não ficasse tão triste que a gente não acredita, né? É meio isso mesmo, né? Para a gente dizer, olha, eu sou normal, né? Eu também duvido. E aí, ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo. A incredulidade de Tomé mostra a nossa fraqueza moral, a nossa falta de fé na misericórdia e no amor de Deus. Aliás, alguns dizem que a gente meio que se afastou de Deus ao longo dos 2000 para cá, né? 2000 anos para cá, depois que Jesus foi, a gente, ao invés de se aproximar, a gente se afastou. E você encontra um monte de gente andando do nosso lado que não acredita que Deus é amor. E nem sabe isso. Acha que amor confunde todas as bolas, né? E Deus, através de Jesus, vem mostrar o que é o amor de verdade. Precisa ter maturidade até para falar, né? Eu te amo, né? Pois é. Não é? A gente aprende, continua aprendendo, estou perto dos 70, ainda tenho dificuldade. Porque, não sei se foi educação, mas eu tenho dificuldade de dizer eu te amo. Para ela, né? Eu digo porque a gente está junto já vai quase 50 anos. Nem sei. Pois é. Porque para mim é tão profundo esse negócio do amor, e eu talvez, eu dou essa desculpa, mas na verdade eu talvez não entendo direito. Estou trabalhando, todo dia tenho que trabalhar. A gente precisa ver, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir, a gente precisa cheirar. E a gente precisa escutar, por quê? Porque nós somos espíritos em construção, desconfiados, né? Está escrito assim, e transitamos ainda perdidos, incrédulos, sem fé, enquanto a gente está encarnado. E por quê? Porque o que a Alice falou, nós estamos aqui para evoluir, né? E para desenvolver exatamente isso, né? Que é essa história da gente desenvolver a nossa fé. Não é Tomé, somos nós, a humanidade terrena, que Jesus designa como homens fracos de fé. Homens de pouca fé. Em Mateus 6,30 ele fala isso de boca cheia. Homens de pouca fé.
Na verdade, de Tomé, não estou querendo limpar a imagem de Tomé, não, mas o Tomé foi um missionário do Cristo nesse momento, porque se não é, mas talvez um dos pilares mais fortes do ser humano, mais importantes é a fé. E Tomé vem representar aquele homem que está em evolução. Né? E tem o momento sublime, né, como que ele definitivamente diz isso mais à frente um pouquinho. Então ele vem para servir como instrumento da pedagogia de Jesus, do grande mestre, né? A gente chama de grande mestre, né? O grande professor. A cada parábola era uma aula, né? Olha quando você entrar no Evangelho, deixa um pouco a divindade de lado e olha o trabalho de educador dele naquele momento. É impressionante como a gente aprende com Jesus. Aqueles são professores, a gente aprende com Jesus tudo, inclusive a como dar aula, né? Pelo menos copiar algumas coisinhas que ele trouxe, né? Nessas maravilhosas parábolas. E aí vem essa história da transformação de Tomé, que fala assim, que na verdade é o seguinte, o que foi propagado pelo planeta fora, depois da ida de Jesus e depois do trabalho de Tomé, ali, ele andou muito, né? Depois tem as cidades aqui que ele caminhou e depois acabou os seus últimos dias, e dizem alguns, tem 3 lugares que acham que ele está, mas um é o sul da Índia, ele andou por todo aquele lado pregando a palavra de Jesus. Mas falam da famosa e propagada incredulidade de Tomé. Tomé não acreditava em Jesus. Não é verdade, né? Não é verdade mesmo. O que Tomé fazia é o que a gente faz muitas vezes. Será? Será que é mesmo? Pois é. E por isso que a gente costuma dizer que nem sempre foi analisada com toda a honestidade possível. Né? No momento da primeira aparição de Jesus aos apóstolos, está escrito aqui, após a sua crucificação, Tomé não estava presente. E aí, não foi dado a Tomé a oportunidade que foi dada aos outros apóstolos de ver o querido mestre iluminado, transcendente, né? E ressurgindo dos mortos, né? E aí vem assim, ele não conseguiu ver esse momento da vitória do Cristo sobre a morte, né? Jesus, o Espiritismo faz isso, né? Eu adoro isso. Jesus ajudou a gente a acreditar, ele matou a morte. Não existe morte, né? Para alguns aí morreu e tal, fim de papo, mas não é esse, não. Jesus, o Espiritismo, inclusive, vem reafirmar isso tudo. Então Tomé não estava presente. Então, e não estava presente e duvidou. Quer ver uma coisa? Quem antes tinha feito a proeza de ressurgir dos mortos? Antes de Jesus? Hã? Ninguém. E por que ele tinha que acreditar? Se ele não viu? Então a dúvida de Tomé é algo estranho e plausível, né? É possível, puxa vida. Se eu tivesse lá, será? Mas eu quero ver esse negócio. E aí foi o que aconteceu com Tomé. Quando ele vê o mestre, a transformação de Tomé acontece aí. Foi evidente e foi enérgica. Meu Deus, meu Senhor. Falta continuar a dizer, puxa, você ressurgiu dos mortos? Isso está repetido em João 28. Esse é visto no estudo evangélico como o momento de transformação de Tomé. E tem um outro interessante momento, é o momento da aula magna de Jesus, quando ele reaparece, né? E vem para consolar e para ensinar os discípulos e diz, eu vou ler, até porque não tenho a capacidade de decorar isso aqui, mas olha aqui, quero ler com as palavras que está escrito em João. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo,
a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Em João 14. Então, coube a Tomé externar a dúvida, que provavelmente devia ser de todos que estavam por ali, ou quase todos, né? De fazer a pergunta: Senhor, não sabemos onde vais. É Tomé de novo. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde, Jesus ensinando, né? Profere essa frase tão cara para os cristãos, né? Que é isso aqui, ó: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa frase foi dita em direção a Tomé. Por quê? Porque Tomé duvidou. Presta atenção nisso, gente. Olha que interessante. Foi criada falando tanto em narrativa, né? Foi criada uma situação para que Jesus falasse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhando para Tomé. Bom, tem uma de Santo Agostinho, eu adoro Santo Agostinho, tá? Bom, a gente cria uns ídolos aí, né? Santo Agostinho, depois se tiver a oportunidade, vá atrás da vida desse homem, que é uma coisa extremamente interessante. Passou por tudo que é coisa, né? Pelo bem, pelo mal, enfim. E ele fala assim: a dúvida de Tomé, contudo, era positiva. Se não para ele próprio, que não conseguia crer naquilo que não podia ver ou tocar, era isso, né? Supernatural, eu acho, ao menos para o futuro do cristianismo. Nas palavras de Santo Agostinho, ele diz assim: ele duvidou para que nós crescemos. Verdade. Muito séria essa verdade, né? Também teve coragem para perguntar, teve a coragem para perguntar e questionar mais do que perguntar simplesmente, para entender. A fé era cega ou raciocinada? Não, ele é o exemplo claríssimo, né, da fé raciocinada. Paciência, perseverança para esperar o tempo de Deus. Né? Ele ficou esperando, no caso ali deu 8 dias, ele foi ver depois de 8 dias que Jesus tinha realmente ressuscitado. E aí ficou sendo, puseram o selo na cabeça, né, uma etiqueta na testa dele, dizendo que ele era um incrédulo. Meu Deus do céu, né? Mas por que ele ia acreditar se não tinha visto? Bom, aí ele fala, bom, quem tem fé de verdade não precisa ver, né? Mas os normais não, a grande maioria do ser humano quer ver para crer. Né? O verdadeiro professor, e são muitos os exemplos do Evangelho usando a imagem de Tomé, e que aqui o tempo nosso não vai dar, né? Então, na verdade, acho que para concluir, a vida de Tomé mostra para nós um pouquinho de cada um de nós, né? Pelo menos em algum momento da vida. Eu sei que tem gente que tem fé mesmo, e a fé fora de série, mas não é a normalidade, né? Nesse planeta, é normal que as pessoas estejam em evolução, inclusive nisso, né? Bom, para fechar, eu queria só falar de uma imagem, falando de fé, falar da fé e o grão de mostarda que Jesus fez. Ele criou várias figuras, né? Nessa didática de professor realmente, de verdade, coisas pequenas e curtas, fica pensando, gente, só pode ser espírito puro, né? Para poder. Tirou da onde? Que baú ele tirou essa informação, né? Jesus compara a fé com semente de mostarda. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês já viram uma semente de mostarda? O tamanho ridículo, pequenininho. E que se você põe na terra, a gente já viveu muito na terra, você põe na terra, aquilo vira uma árvore frondosa. Que imagem ele está conectando com a semente de mostarda, né? Mas é pequena, mas cresce. Quando cresce, se torna exatamente para comparar com a fé. Então, fala assim, isso nos ensina ainda que nossa fé pode ser pequena, mas ela pode crescer. Né?
com a história da semente de mostarda. Se por algum momento você fraquejou na sua fé, então continua. É isso que Jesus quer dizer. Continua firme lá. Mais fé e fortaleça a tua fé. Trabalha para fortalecer. Como é que fortalece fé? Estudando mais, conversando. Sabe, Santo Agostinho é bom nisso aí. Olha para o teu lado. Como é que é o outro, hein? Tem gente que acredita. Então por que será que aquele cara acredita e eu ainda não acreditei? Sabe aquilo? Meio de Santo Agostinho isso, né? Se algum dia você duvidou... Quem daqui já duvidou? Levanta a mão. Ou está com preguiça, não é possível, né? Você tinha que estar 100%. Todo mundo duvidou, né? Nada te impede de crer a partir de agora, a partir de amanhã, você escolhe, né? Isso é livre-arbítrio. E nos últimos dias, Tomé, não tem muito tempo para falar isso, mas só para dizer para você que o local, aquilo que eu queria dizer, né? Ele tem registros de passagem pela Babilônia, pela Pérsia, pela Etiópia, Ásia Asiática, China, Índia, e alguns acreditam que ele está enterrado aí, os restos mortais, numa cidade portuária de Madrasta, na costa de Coromandel, sul da Índia. Outros já dizem que ele acaba ficando perto de Paulo e de Pedro, e o martírio foi parecido, porque esses caras todos foram ou mortos de cabeça para baixo, né, ou decapitados, né? Eu fiz um trabalho de Paulo no final cortou a cabeça dele e nós vimos o quadro, que é um quadro indo para a Europa, fazendo passagem de navio, nós paramos numa dos países que para, eu estou andando dentro de uma igreja, eu olho para a parede e falo, gente, tinha acabado de fazer um trabalho baseado no livro Paulo Estevam, e ali estava Paulo nesse quadro maravilhoso que está iluminado e ele está sendo decapitado, cortado a cabeça. E quando você enfia a faca, ele pode morrer, mas decapitar é fim de papo mesmo, não tem conversinha. Eu acho que não morreu, morreu sim. Sem cabeça ninguém vive, né? Então, e para terminar, eu deixei um pedacinho do texto. Eu posso? Posso. Um texto que está nesse livro e que, da onde saiu essa pesquisa toda, uma boa parte dela fala assim: reunida numa pequena comunidade depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, palavras de Humberto de Campos. Olha como é que é interessante o jeito poético, né, de fazer isso. E penetrou na sala humilde, com um sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galiléia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé, vacilante, e o convidou a tocar-lhe as chagas. Aquele momento, né? Vem, Tomé, põe o dedo aí. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo, e ele era um cara frio mesmo, assim dizer, era razão demais, notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre, redivivo, renascido, prostou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer a grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento se acrisolara, isso quer dizer, tornava-se melhor. A sua fé. É isso. E que o testemunho de Tomé e Jesus ilumine, continue iluminando os nossos caminhos, né? Os nossos espíritos, e desperte em nós a vontade de ter mais fé, porque tem que começar de você. E aumente a sua fé.
Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Obrigado. Boa noite. O teste é aquela menina lá no fundo e o casal.